Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Mari Nunes da loja La Papeterie e depois de um tempão eu tô aqui de volta com um vídeo para vocês de perguntas e respostas. Eu postei lá no Instagram e no Facebook uma foto e pedi para vocês deixarem perguntas para eu responder aqui no vídeo. Então vamos lá? A primeira pergunta que eu vou responder é da Cherry Waves e ela pergunta o seguinte: gostaria de saber se você trabalha somente com a La Papeterie ou se você tem outro emprego e se dá para viver bem tendo apenas uma loja virtual. Bom, hoje em dia sim, já faz mais ou menos um ano que eu trabalho só com a La Papeterie. Para quem não sabe, eu sou formada em letras e pós-graduada em língua inglesa. Então, antes de trabalhar só com a La Papeterie exclusivamente, eu também dava aula. A loja já está fazendo 3 anos, então eu passei 2 anos dando aula e trabalhando com a loja ao mesmo tempo, tá? E se dá para viver bem tendo apenas uma loja virtual? Eu acho que tudo exige um planejamento e também depende de como é esse viver bem que você está falando, né? Eu acho que como em todo comércio, tem meses que você fatura muito bem e tem meses que o faturamento fica um pouco abaixo do esperado. Então, acho que você tem que estar preparado para isso, mas de resto, dá sim, tranquilamente. Mas você também tem que pensar que o começo é sempre um pouquinho difícil. Próxima pergunta é da Gemayumi. Gostaria de saber quando você resolveu se jogar na internet e vender artigos de papelaria. Foi pela falta de opções que tinha para esse estilo de papelaria mais delicada? Beijos. Foi. Na verdade, foi assim. Quando eu criei a loja, eu não tinha pretensão nenhuma de criar a loja. Eu tenho uma sorte muito grande que eu moro super perto de São Paulo. Jundiaí fica, sei lá, 40 minutos de São Paulo. Então eu tenho ainda, né, acesso muito fácil, por exemplo, ao bairro da Liberdade, que é onde os paulistas geralmente compram esse tipo de coisa de papelaria. Então eu sempre ia para lá procurar esses artigos, só que estava se tornando cada vez mais difícil encontrar o que eu queria e cada vez que eu ia lá eu achava tudo muito caro. Então eu sempre fui assim muito ratinha de internet, sabe? De fuçar as coisas e tal. E aí eu resolvi procurar, achei, fiz uma compra. As coisas chegaram pra mim, eu achei super bonitinha. Naquela época eu acho que eu nem tava noiva. Eu acho que eu tava namorando meu marido ainda. Aí a gente conversando e tal, surgiu a ideia. Eu falei, meu, por que não? Eu acho que da mesma forma que eu tenho essa dificuldade, outras pessoas, principalmente quem não mora em São Paulo, deve ter uma dificuldade maior ainda de encontrar. E foi aí que a gente teve a ideia de criar a loja. Mas foi uma coisa assim, eu não tinha uma pretensão, sabe? Eu não tava assim, meu Deus, vou criar um plano de negócios. Hoje em dia eu estudo muito sobre isso e eu sei a maneira certa de se criar um negócio. E não foi assim que eu criei a loja. Foi mais uma coisa intuitiva, uma coisa que eu senti necessidade de criar. Eu não sentei e elaborei um plano de negócios, entendeu? Eu falei, Olha, vai ser assim, com capital tanto, o nicho de mercado vai ser tal. uma coisa meio no feeling mesmo. Próxima pergunta é da K. Martins. Gostaria de saber como seleciona os artigos que irão para a loja. Se encontra ocasionalmente ou se faz pesquisa de tendências? Bom, eu seleciono os artigos para a loja basicamente de 3 maneiras diferentes. A primeira delas é por indicação de cliente. Então, às vezes o cliente me manda e-mail ou deixa uma mensagem falando: "Ah, eu queria tal coisa, eu senti falta de tal coisa na loja, eu queria que tivesse mais disso, mais daquilo". Então, eu vou atrás, eu tento procurar, eu tento achar. Não é sempre que eu acho, mas à medida do possível eu tento trazer isso. A segunda maneira é pelo meu gosto pessoal, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu, Mariana, como pessoa, eu não gosto muito dessas coisas assim, sabe? Muito fofinhas, de coelhinho, de gatinho, de florzinha. Eu gosto de uma decoração mais sóbria. Eu gosto, tipo, de tons pastéis, uma coisa mais... Uma decoração mais sóbria, não tem outro jeito de falar. Então, assim, eu tento... mas eu tenho um feeling muito bom pra esse tipo de coisa. Meu marido que brinca, às vezes eu falo pra ele, o que você acha disso, amor? Ele fala, eu não sei nada, eu não acho nada. Quem acha essa parte de escolher os produtos é você. Você que tem um feeling bom pra isso. Então eu tento sentir. Mas não é sempre que eu acerto. Às vezes eu olho tal produto e falo, eu acho que esse elas vão gostar. Vou lá, compro, não faz tanto sucesso quanto eu esperava. Aí às vezes eu compro um meio na dúvida e bomba, sabe? É meio engraçado.
E o terceiro, tem pesquisa de tendência sim. Eu tento sempre me manter atualizada, por isso que eu vou em feiras, eu assino revista de papelaria, tento ficar antenada do que está acontecendo lá fora. É bem difícil, assim, você ter um acesso muito rápido, como tem lá fora. Mas eu tento sempre estar por dentro das novidades. Mesmo que eu não consiga trazer naquele mesmo semestre, sempre para estar atualizada mesmo. A próxima pergunta é da Milena Munhoz. Existem feiras bacanas sobre papelaria no Brasil? Dessas que acontecem na Espanha, em Hong Kong, por exemplo? Qual lugar você indicaria para ter muitas referências para trabalhos com papéis? Bom, eu acho que eu não sou uma das maiores referências sobre feira. Para você ter ideia, eu nem sabia que existiam feiras na Espanha, por exemplo. Em Hong Kong, na Coreia, tal, eu sei que existem. Uma feira que eu vou todo ano, desde que eu abri a loja, é a Office Brasil Escolar. Eu fui esse ano de novo, mas foi uma mega decepção. Ano passado a feira tava enorme, tava gigante, tava linda. E eu até falei pro meu marido, eu falei, Nossa, ano que vem vai estar bombando, vai estar, ó, super legal, não sei o quê. a gente chegou esse ano, tava minúscula a feira, acho que tinha metade do tamanho que tinha no passado. E assim, a gente vai mais nessa feira por conta da pequena aglomeração de coreanos que tem no cantinho da feira, assim. Porque ela é mais voltada para quem tem papelaria de bairro, sabe? Que tem as marcas grandes que vendem, tipo, sei lá, como é que fala? Tipo, linha da Frozen, esmilinguido, moranguinho, esse tipo de coisa que você encontra. Mas não é muito o nosso mercado. Mas esse ano a gente vai todo ano por causa dos coreanos, que cada vez está diminuindo mais o número, porque para eles eu acho que não tem muita saída na feira. E também esse ano a gente foi porque eles anunciaram assim, porque esse ano a gente vai ter uma parte da feira só dedicada à papelaria personalizada e tal, não sei o quê. Eu falei, nossa, vai ser legal. A gente chegou lá, eram tipo 4 estandes, sabe? Tava muito, muito fraca esse ano. Mas o que eu tenho para falar sobre essas feiras é que a grande maioria, não posso falar se são todas, mas eu acho que a grande maioria são só para os profissionais do setor. Por exemplo, essa da Office, você tem que ter CNPJ para entrar. Não adianta, assim, sabe, chegar lá na hora e tentar entrar, porque você tem que comprovar, você tem que mostrar o documento e tal. Tem todo um procedimento para você conseguir entrar. Esse ano foi o ano que a gente começou a ir mais nas feiras, além da Office. Eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o assunto. No começo do ano a gente foi em outras duas que eu achei que foram muito legais, que foi a Craft Design, que vai ter agora semana que vem de novo, que é lá no... Esqueci o nome... no Shopping Frei Caneca e na Gift Fair. A Craft Design ela é aberta também para estudantes de arquitetura e decoração. E a Gift Fair eu acho que só lojista com CNPJ consegue entrar. Mas assim, são feiras de decoração, não são feiras de papelaria. Então, você sempre acaba achando uma coisa ou outra ali que dá para encaixar. Sempre tem algum representante estrangeiro de alguma marca que trabalha com papelaria. Por exemplo, tinha na Craft Design, tinha coisa da Disaster Design, que a gente vende na loja. Tem coisa da La Marelle. Então, assim, você sempre encontra alguma coisa com o que trabalhar, mas não é o foco principal da feira. Agora, eu acho que talvez eu possa falar muita besteira, mas eu acho que uma das maiores feiras de referência para quem trabalha com papel seja a Mega Artesanal. Eu queria muito, muito ter ido esse ano, não consegui ir. Talvez, quero ver se eu consigo ir ano que vem. E eu sei que a Mega Artesanal é aberta para as pessoas, para o público em geral, assim, e vende e tal. Ela é mais voltada para scrapbooking, mas eu acho que é a nossa salvação, assim, sabe? É a nossa salvação. Eu fiquei sabendo de uma feira que tem em Nova York, chama International Stationery Fair. Eu fiquei sabendo em maio desse ano, mas fiquei sabendo era tipo praticamente antes de eu viajar para Orlando. Então, a gente está se planejando para talvez ir no ano que vem para lá.
é tipo uma das referências no mundo de papelaria. Não sei se vai dar, espero que dê. Mas eu acho que são essas, assim. Se alguém quiser ter uma referência, eu acho que talvez a Mega aqui no Brasil. Se alguém souber demais, deixa aqui nos comentários, porque eu quero muito saber também, tá? Porque eu tô adorando esse negócio de ir em feiras e tal. É super legal conhecer fornecedores novos, principalmente agora com esse dólar barra euro, né? Tá super caro. Então, vamos para a última pergunta. A última pergunta é da Carol Paixão. Ela fala o seguinte: como superar as dúvidas e incertezas para criar um negócio? Quais foram os determinantes para que você criasse a La Papeterie? É uma pergunta engraçada, porque assim, no começo eu não tinha essa preocupação de transformar a La Papeterie em um negócio. Quando eu criei a La Papeterie, a gente estava pensando em casamento, então assim, o dinheiro que viesse a mais ia ser muito bem-vindo, mas também se não desse certo, tudo bem, sabe? Eu não tinha largado o emprego para investir nessa carreira, assim, não tinha largado tudo para virar empreendedora. Então, mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa muito assim, eu não gosto de enrolação, sabe? Se é pra fazer, a gente vai lá e faz. É claro que eu não me jogo também no escuro, eu gosto de saber onde eu tô pisando, eu gosto de ter muito bem claro, muito bem definido, mas eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa que gosta de ação, não gosto de deixar as coisas para depois e ficar enrolando para tomar uma decisão. Eu acho que se tá ali, você tem que decidir, é agora e vamos lá. Então foi assim, eu criei a loja nesse impulso assim e a gente foi tocando. Então como eu tinha meu emprego, eu estava super tranquila, não foi nada assim, para mim no começo não foi uma grande decisão entre, meu Deus, vou fazer isso, vou largar o emprego e tal. A decisão muito, muito grande veio quando eu resolvi parar de dar aula para ficar só com a loja. Porque, para quem não sabe, eu sofro de enxaqueca crônica. Então, quando eu trabalhava na última escola que eu estava dando aula, eu tinha crises e crises de enxaqueca semanais, diárias, de ficar muito, muito mal, de ficar de cama, de não poder trabalhar. Isso estava acabando comigo, estava acabando com a minha saúde. E o meu marido, né, nesse todo, ele começou com meu namorado, e agora já é meu marido, já vai fazer 2 anos, agora em setembro. Ele sempre insistiu muito para eu largar a sala de aula e viver só da loja, trabalhar só com a loja. Mas eu sempre ficava com aquela insegurança que é normal, afinal eu tinha dedicado uma graduação e uma pós-graduação para aquilo. Então para mim era muito difícil falar, meu Deus, eu vou largar tudo isso e vou virar empreendedora, vou virar empresária. Para mim era muito difícil. Então eu sempre fui, sabe? Ano que vem, mês que vem. Eu sempre fui empurrando essa decisão com a barriga. Essa decisão foi muito difícil. Até que por conta desse problema de saúde, eu não consegui mais postergar isso. Eu tava passando muito mal, tava muito difícil trabalhar, porque as crianças gritavam e eu tinha muita dor e cada grito parecia que tinha alguém batendo na minha cabeça. Daí eu falei, tudo bem, agora é a hora, então. E ele super me incentivou. Na verdade, ele quase que me obrigou a tomar essa decisão. E não me arrependo em nenhum momento. Eu falo que hoje, 1 ano depois, olhando para trás, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. De ter dado esse passo, porque era uma coisa que me fazia muito feliz e eu sabia que eu podia dedicar muito mais do meu tempo. Porque enquanto eu dividia as duas coisas, eu tinha a sensação que eu não fazia direito nenhuma coisa nem a outra, sabe? Eu tinha loja, eu dava conta, mas era só isso, eu só dava conta. Eu não tinha tempo de fazer crescer, de desenvolver do jeito que eu queria, de dedicar o tempo que eu queria para isso. E dava aula também, só dava aula. Não era uma coisa mais que era prazerosa para mim, entende? Então, foi difícil, mas eu demorei uns 2 meses para superar, assim, sabe? O choque que é você sair de uma escola com muitos professores, muitos alunos. Eu tinha 20 turmas, eu tinha muitos, tipo 300 alunos. E trabalhar como empreendedora, sozinha, para cuidar de tudo. Foi bem difícil no começo. Se vocês quiserem,
deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo contando como é que foi essa transição. Foi um começo bem difícil, mas foi necessário. Hoje eu entendo que foi muito necessário e que bom que aconteceu. Foi ótimo que isso tenha acontecido comigo, porque mudou minha vida para melhor. No começo não foi fácil, foi o fator determinante que a Carol perguntou, realmente foi esse, da minha questão da enxaqueca. As crises diminuíram consideravelmente, eu ainda tenho enxaqueca crônica, eu ainda sofro muito de dor de cabeça, muitas vezes no mês, mas não é nada comparado com o que eu sofria antes. Tá bom? Então é isso, pessoal. Gostei muito de responder as perguntas de vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no nosso canal, tá bom? Não sei se é aqui ou aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!